Estamos de volta, Vida e Saúde hoje, tratando aqui do nosso mais novo guia de estudos, a revista Esperança, a origem de tudo. De onde viemos? É uma pergunta, tá pequenininha aqui, né, Michel? Mas a gente tem que levar em consideração. Estamos recebendo aqui o jornalista, escritor, teólogo Michelson Borges. Ele é editor da revista Vida e Saúde, é editor da lição do Guia de Estudos Jovens também. Doutor César e eu estamos aqui nos deliciando com essa conversa, né, doutor? Muito bom. E eu lancei aquela perguntinha um pouco antes de terminar o bloco aqui sobre qual era a intenção de Deus ao criar esse universo, Michelson, porque essa intenção responde muito sobre quem sou, o que estou fazendo aqui agora, né? Deus tinha um propósito, como tudo na natureza a gente vê que uma árvore, ela serve para dar sombra, para alimentar, para produzir oxigênio, está aqui para servir. Deus tinha intenção também para a gente quando criou, né, esse universo. Isaías 45, né, diz que ele criou a terra para ser habitada, não para ser um caos. E quando a gente analisa, são inúmeros fatores, né, que apontam para um design intencional na terra. A atmosfera com a proporção certa de gases para respirarmos, né, que é um dos remédios naturais, o ar puro, né. A água, que é um fenômeno fantástico, né? É um líquido composto por dois gases, H2O, e ali juntos formam um líquido que tem um comportamento anômalo em comparação com outros líquidos, né? Os outros líquidos vão se contraindo à medida, toda a matéria se contrai à medida que se resfria, né? As moléculas ficam menos agitadas, enfim. A água expande. A água, quando chega a 0 grau, ela expande, pontes de hidrogênio. Graças a isso, os peixes podem continuar vivendo ali embaixo da capa, que é um bom isolante térmico, inclusive, né? Capa de gelo em cima, embaixo água líquida e os peixinhos ali vivendo tranquilamente, né? Então, assim, você percebe que o acaso não é uma resposta. A casualidade não é uma resposta, né? Tudo mostra realmente um planejamento intencional. Deus fez a terra para ser habitada. Eu gosto de comparar com um bercinho, né? O quartinho de criança. Eu tenho 3 filhos, né? E passei por isso 3 vezes. E sempre foi assim, minha esposa e eu preparávamos ali o quartinho, o enxoval. Eu até marceneiro me tornei uma ocasião, preparando ali as coisas. E para receber, né, o bebê. Quando a gente estuda a criação em Gênesis 1 e 2, a gente percebe Deus preparando o berço, terra, né, o planeta Terra, para receber os seres vivos, né, do reino animal, e depois o ápice, que é o ser humano, que não é um animal, é imagem e semelhança de Deus. Então, pássaros são criados aqui, havia uma atmosfera para eles existirem, voarem ali. Peixes foram criados aqui, havia já águas prontas para recebê-los. Os animais terrestres, havia já todo um tapete verde cheio de alimento. Frutos que as plantas produzem que não são para elas. É um excedente. Para quem? Para aqueles que viriam. E aí chega o ser humano para cuidar de tudo isso. A gente vê toda uma preparação ali, realmente uma intencionalidade que revela o amor de Deus. E aí quando nós tratarmos da questão de saúde, a gente percebe que ter saúde é, entre outras coisas, viver de acordo com tudo aquilo que foi planejado para nós. O segredo está aí. Essa é uma questão interessante, né? Porque hoje a gente é incentivado, doutor César, a usufruir. E depende da visão, da cosmovisão da pessoa, Michel, ela vai usufruir mesmo, porque até cristãos, né? Porque, não, Deus vai destruir essa terra para fazer uma nova, então eu tenho que aproveitar tudo que tem aqui. E a gente fica pensando, será que Deus criou a terra para o homem ou o homem para a terra, para esse desfrutar mesmo disso tudo? E aí, Michelson? E aí, doutor César? Antes que ele responda, eu vou passar essa bola para ele. Eu tenho uma ideia, mas eu estava pensando assim, que tudo que Deus colocou na natureza dá. Né? Deus, a árvore dá, né? O rio dá, sabe? Doação, né? E essa interação, uma interação absoluta, quer dizer, uma coisa depende da outra. Né? O sol, a lua, a agricultura, o mar, o rio, o verde, né? Uma vez alguém falou assim, por que Deus não fez os pastos vermelho, cor vermelha? A pessoa imagina, se olhar pela janela, ver tudo vermelho, isso aí é um estresse, né? Verde e tal. Então, mas eu queria enfatizar isso, o que Deus fez é porque Ele é assim, ele existe para dar, né? Então, o que Ele fez é para dar. É lindo isso, né? E essa interdependência dos elementos criados, né, ela aponta para aquilo que nós chamamos em design inteligente de complexidade irredutível. Há sistemas que estão interligados uns aos outros, que se você tira uma peça, ele não funciona.
Então a pergunta é como poderia funcionar desde o princípio, quando era requerida a função já? Por exemplo, um dos enigmas, né, que os próprios evolucionistas admitem ser um problemão é a origem da reprodução sexuada, né? Eu estava lendo, tempos atrás, uma revista científica, Ciência Hoje, uma revista séria de divulgação científica no Brasil, e a capa trazia assim uma mulher silhueta grávida e a pergunta, por que a mãe não rejeita o feto? Eu li, eu saboreei aquela matéria, são cientistas os autores, mas eu terminei e disse, louvado seja Deus, depois que eu li aquele texto, porque, veja só, a pergunta é bem interessante, pertinente, porque quando o óvulo é fecundado, e ele então fecundado se fixa à parede uterina, o corpo da mãe identifica como sendo um agente invasor. Um objeto estranho. Tem bagagem genética aqui que não pertence a esse corpo, então a tendência é expulsar, é eliminar. O sistema de defesa vai destruir. Mas assim que ele se fixa à parede uterina... Se chama nidação, né? Nidação. Entra ali. É o ninho, né? Um campo de força envolve aquele futuro embriãozinho, que é a placenta. Ou seja, a placenta já estava disponível, então, no começo? Primeira fecundação da história, vamos colocar assim, né? Como imaginar que já havia uma placenta disponível para proteger aquele futuro embrião ali, né? Aquele óvulo fecundado. A placenta permite que entre o que tem que entrar e que não entre o que não pode entrar. O que não pode entrar? Anticorpos da mãe. O que tem que entrar? Alimento, e, enfim, né? Todo esse processo que é bastante complexo. Aí os autores perguntam, e se um desses anticorpos perfurasse a barreira placentária? O que aconteceria? O sistema de defesa daquele futuro bebezinho já está em formação também. E ele identifica a invasão, ele envia um anticorpo que vai desativar o da mãe. Ele mata, porque é da mamãe. Eu imagino a conversa bioquímica, tipo assim, mamãe, não se preocupe, aqui quem está é o seu filhinho. Desativa o anticorpo da mãe. Isso tudo numa matéria científica da Ciência Hoje. E eu vi, Deus é maravilhoso, porque isso se chama antevidência. Antes de a função ser requerida, ela já existia. Gente, não tem como a gente observar ou aprender essas coisas. E mesmo observando a natureza, não tem como não se encantar, né, com esses detalhes. Porque a gente foi feito pelo mesmo Criador. E é muito incrível aprender, né, analisar, estudar, perceber o quanto a natureza tem essa conexão com o ser humano, como o Michelson falou, essa interdependência, ou deveria ter já desde o Éden, gente. E ali, na criação do homem, quando a gente lê Gênesis, a gente percebe como Deus preparou tudo o que a gente precisaria para viver bem, inclusive depois do pecado, Michelson, porque a gente tem ali o elencado já dos 8 remédios naturais, trazendo o cuidado de um Criador com essa criatura. Né? E você falou da questão do homem para a terra ou a terra para o homem, né? Uhum. Ambos, né? E o ser humano é dada a ordem para ele de cuidar. Você falou, a gente vai usar ou vai cuidar, né? Por estarmos usando de maneira irresponsável, há tanto tempo é que a terra está degradada, né? Inclusive tem um texto em Apocalipse que diz, né, que Jesus vem para destruir os que destroem a terra. Ou seja, estamos destruindo, né? Porque esquecemos daquilo que a gente chama de mordomia cristã ou administração. O ser humano deveria, com a sua inteligência dada por Deus, administrar a terra. Usar os recursos para o seu bem, mas não destruir aquilo que está à disposição, né? Então, lamentavelmente, o pecado também trouxe esse aspecto da destruição, do uso, né, do consumismo desenfreado, que vem, infelizmente, degradando o ambiente. Eu penso que Deus fez a Terra por causa do ser humano. Deus criou todo esse planejamento, na semana da criação, Ele foi preparando todos os ambientes, os animais, tudo isso para a obra-prima que é o ser humano e colocou ali para cuidar do jardim, né? E fechando a questão em termos de sábado, Jesus falou assim, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? Então Deus fez esse presente maravilhoso de criar um planeta todo cheio de detalhes, de coisas maravilhosas para o homem e fez o homem e colocou o homem ali dentro, né? E doutor César e Teru, a gente vê, isso para mim é fator de saúde emocional. Porque, segundo o modelo da evolução, nós somos apenas macacos pelados, né? Ou animais racionais. Nós não somos superiores em termos qualitativos, mas apenas quantitativos, talvez. Nós somos o ápice de uma evolução cega e gradual, alguma coisa assim. Nem ápice eles consideram também. É um acidente. Então, a vida, ela não tem sentido.
E outra, o futuro também, nós podemos, quem sabe, até entrar nisso depois, né? O futuro também não traz nenhuma esperança, não tem boas perspectivas. Não tem boas perspectivas, tem péssimas perspectivas. Agora, quando a gente entende isso que o Dr. César falou aqui, a Terra foi feita por nossa causa, né? Assim como o sábado foi feito por nossa causa, que é um dia especial para a gente se renovar, né? Então a gente entende assim que, então quer dizer que, de fato, né, o homem e a mulher foram o ápice. Deus planejou com um propósito muito especial. Os animais foram trazidos pela palavra de Deus, apareçam e apareceram. As plantas também, mas Adão foi modelado. Deus tocou nele, Deus se aproximou e soprou em suas narinas. Ele fez o corpo, né, com órgãos, músculos, vísceras e colocou a vida ali. O Deus se envolve diretamente ali, né, naquela criação. Então a gente percebe, e por isso que eu falei em saúde emocional, a gente se coloca numa relação interessante conosco e com Deus, né? Porque eu sei meu lugar, eu sei minha posição, eu sei o meu valor. Deus não só me criou, mas como nós somos cristãos, cremos que Ele veio aqui, morreu por nós e pagou a dívida do capítulo 3 de Gênesis, que é a questão do pecado. Então você é muito especial para Deus, né? Você é especial por criação e você é especial por redenção. E Deus um dia vai nos resgatar definitivamente desse mundo, trazendo a nova terra. Isso é muito bom de saber. E só lembrar que não tem nenhuma, nos fala assim, não tem nenhuma impressão digital que é igual em 8 bilhões de pessoas nesse planeta. É demais, né? Quer dizer, não existe nenhuma outra pessoa que é igual a você. Não tem nenhuma. Mesmo o irmão gêmeo, eu tenho duas sobrinhas gêmeas univitelinas, né? Carol e Letícia, são diferentes, né? Olha, você é muito... Então, olha, uma coisa que você falou de saúde emocional, aproveita aqui a dica, viu, Teru? Coloque o valor da sua autoestima deve estar não como as pessoas pensam de você ou tratam você, mas como Deus vê você. E como é que Deus vê você? Ele amou o mundo, amou você de tal maneira que mandou Jesus para morrer no seu lugar. Amém. Gente, agora, voltando um pouquinho nessa questão das leis, né, Michel? Se você falou que tudo tem, e não é você, os cientistas têm, você está dizendo isso, mas os cientistas têm mostrado que essas leis que governam, eu vou chamar aqui de leis naturais, emprestando aqui o termo de Ellen White, né? Essas leis naturais que regem o universo, regem também o meu organismo. E a gente quer trazer aqui na tela, ou duas telas na verdade, os 8 remédios naturais expressos já na criação desse universo. Alimentação baseada em plantas, que está lá em Gênesis 29, tem outras passagens na Bíblia também. O exercício físico recomendado em Gênesis 2:15, o homem devia passar tempo lavrando a terra. Nada de vida ociosa, mesmo no paraíso. Água pura, conforme a criação em Gênesis 2:10, exposição à luz solar, Gênesis 1:16. Vou trazer a próxima já. A abstinência daquilo que faz mal, Gênesis 2, versos 16 e 17, onde Deus recomenda que o homem coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso tem também a ver com autodomínio, que é a questão do equilíbrio, né, na vida, né? Você saber, você diferenciar aquilo que não deve ser consumido e usar aquilo que faz bem, né? E a recomendação bíblica é realmente frutas, sementes, né? A alimentação original foi essa, né? Se nós pudermos voltar tanto quanto possível o mais próximo possível daquilo que era o ideal, tanto melhor. E funciona, né? Funciona o impressionante muito. É que se fosse uma ilusão, uma utopia, a gente colocaria em prática e veria que isso não dá certo, né? Mas quando a gente coloca em prática esses remédios naturais, essas dicas do fabricante, elas funcionam perfeitamente bem, o que prova que é uma realidade bíblica e científica, né? E é interessante o seguinte, vou pôr na tela aqui mais os outros 2 ou 3 que faltam, porque olha, ainda tem o ar puro em Gênesis 1:20 e repouso, Gênesis 2:3, e a confiança em Deus, Gênesis 3, versos 3 e 4. Michel, eu não posso viver bem se eu uso apenas 1 ou 2 ou 3 remédios aí naturais, né? Ou recomendações. Eu só vou viver bem, só vou poder experimentar um pouquinho disso quando eu mergulho e entendo que aquilo foi feito para mim. Aquilo não, isso aí que você tem em casa. São acessíveis, todo mundo pode. Só que eu preciso ter intenção, né, Dr. César? Eu não consigo receber os benefícios do sol, não apenas a vitamina D, ingerindo a cápsula. O sol acalma, regula a pressão arterial, ele tem tantas outras... Antibactericida. Tantas outras bênçãos, né? É interessante, se vocês pegar bem fechando aqui, vamos pensar em termos de osteoporose, né? Olha que interessante. Então, o tratamento convencional para osteoporose é o quê? É suplemento de cálcio, né?
Mas você sabe que tem cientistas que descobriram, as células dos ossos são chamadas de blastomas, né? E descobriram que as pessoas que fazem atividade física regular, isso é um sinal para as células dos ossos abrirem para o cálcio entrar. Então, se a pessoa toma um suplemento de cálcio e é sedentária, as células não entendem isso. Elas vão ficar fechadas, porque fala, esse cara não precisa de osso forte, porque não faz exercício nenhum. Então, quando você começa a fazer exercício, aí a célula, opa, aí precisamos de fortalecer o osso. Aí abre e entra o cálcio. E é interessante que, vou falar com você agora, que acompanha o Vida e Saúde, porque você entende que a sua vida precisa de um estilo todo aí modificado. E talvez em algum momento você tenha pensado na montanha de coisas que você precisa fazer, mudar, melhorar, resolver aí para obter essa saúde. E a gente pensa nos nãos, né? Não pode isso, não pode aquilo, não, 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 não. Ao invés de olhar todos os sims de Deus e quanta coisa boa vem com esses sims, se obedecermos às leis naturais, Michelson. O não de Deus é um sim para a vida, né? Não matarás, viva. Não furtarás, doe-se, né? Faça o bem. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele amplia, né, esses conceitos da Bíblia ali de Êxodo 20, por exemplo, né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás, eu, porém, vos digo, seja mentalmente fiel também, né? Ele amplia os conceitos. O coração é uma coisa que vem de dentro, a sua matriz, né? Você falava, né, sobre os remédios, que são 8, na verdade. Claro que se a pessoa colocar em prática 1 ou 2, ela vai ter benefícios limitados, né? Mas se ela realmente se esforçar e pedir a Deus forças para colocar em prática esses 8, pensa, exercício físico, mas se ela não repousar, ela vai acabar tendo malefícios da prática do exercício físico, né? Se ela só repousar e não praticar exercício físico, já acabamos de ver aqui um mecanismo que é prejudicado. Então, se colocar esses 8 remédios, essas 8 dicas do Criador em prática em sua vida, começa, quem sabe, pelos mais simples. Olha aqui, ó, água pura. Leva uma garrafinha com você, né? Leva para o trabalho ali, uma garrafinha, deixa ao lado. Você olhou para ela, beba, mesmo sem ter sede, né? Quem sabe, deixa o carro um pouco mais longe, caminha um pouco mais, suba escadas, desça escadas. Vá colocando em prática aquilo que é mais simples de início e com o tempo você vai praticando os outros também. E me conte mais tarde os benefícios de tudo isso, né? Algo maravilhoso, né? Isso aponta para um Criador que nos criou para ter saúde. Sem dúvida. Põe na tela aí que a gente preparou uma arte bem linda. Olha aí, a Dadá que preparou. Deus criou o homem para ter saúde, Michelson, como você falou. E aí a gente volta lá nessa questão de tudo que existe serve para algum propósito. Você não é para ser saudável só para você ficar bonitinho aí na frente do espelho, não. Se você é saudável, seguindo as recomendações do Criador, você vai abençoar outras pessoas com cuidado, com amor, com sanidade. Olha quanta coisa a gente pode contribuir, né, Michelson, quando a gente está bem. Eu penso também, depois quem sabe o Dr. César pode até complementar esse pensamento aqui, que é bom lembrarmos também que este é um mundo hostil, né? Este é um mundo, não mais é o mundo ideal de Deus, é o mundo impróprio, e muitas vezes a gente luta entre o ideal e o possível, né? Então, pode ser que alguém que esteja nos acompanhando nesse momento esteja enfrentando aí uma infecção por bactéria, quem sabe esteja enfrentando um câncer, quem sabe um outro tipo de doença que não tem muito que ver necessariamente com esse cuidado com a saúde. Nós somos alvos aqui, né, o tempo todo desse mundo de pecado. Mas, se você praticar esses remédios, você vai ter uma vida melhor, o melhor possível, dentro dos seus limites, dentro das possibilidades. Lembrando que, por enquanto, ainda não estamos no mundo ideal de Deus, né? Eu só coloco isso também, Centeiro, porque às vezes a pessoa pode ouvir isso e pensar, mas eu coloco em prática, eu procuro cuidar da saúde e olha só o que aconteceu, eu peguei um vírus, eu peguei uma bactéria. Mundo não ideal. Então, não se imponha mais esse fardo, né? Entenda que o que Deus apresenta aqui para nós é para que nós possamos viver o melhor possível, ter mais vida, longevidade, talvez não tanto quanto geneticamente poderíamos, mas enquanto a gente viver o melhor possível também nesse mundo não próprio, né? Não ideal. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E a pessoa que sofreu muito aqui, talvez a que sofreu mais, chama Jesus Cristo, né? Que vivia fazendo bem, vivia fazendo 3 coisas praticamente, né? Pregando, curando e ensinando o tempo todo, ajudando as pessoas. Foi perseguido, foi debochado, foi cuspido na cara, foi pregado numa cruz, né? Então, nós realmente, como o Charles falou, não estamos no mundo ideal.
Então, não desanime porque alguma coisa atingiu você aí que está te machucando. Deus está vendo, Deus não é pego de surpresa, né? Não está olhando assim para o lado, e alguém machucou aqui e tal. Ele está vendo isso, ele vai ajudar você, no mínimo, nessas doenças crônicas, né? No mínimo, a você ter força interior para lidar com aquilo que não dá para mudar nessa vida. Muito bom esse papo, né? A gente vai continuar falando aqui sobre a nossa origem, sobre o que podemos fazer enquanto estamos aqui nesse mundo não ideal, mas eu quero te dar a oportunidade de ligar para cá e pedir o seu guia de estudos, tá bom? Então vai lá, ó, pelo WhatsApp dá para pedir no 12982444449 e se você preferir pelo 12-2127-3121. Inclusive, eu falei o número errado no bloco anterior, falei o número do Anjos aqui, a força do hábito, mas para pedir o seu guia de estudos agora é no 12-2127-3121. Ó, na volta do intervalo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa imagem aqui, olha, o órgão mais complexo do ser humano. E é o assunto aqui, Dr. César, do quarto, né, de saúde mental. A gente vai tratar aqui de como nós podemos entender a complexidade, né, dessa matéria, desse órgão aí da sua mente, do seu cérebro. O que é que pode estar te atrapalhando, fazendo você adoecer, pensar diferente do que Deus planejou para você. A gente vai ali e volta já.